para transformações isocóricas ou com pressão constante. Se a gente tiver uma pressão constante, a gente vai ter o volume aumentando e daí a gente vai ter uma coisa que a gente chama de trabalho. Trabalho sendo exercido. Como é que a gente pode calcular o trabalho daí? O trabalho é dado pela variação do volume. Ele é calculado dessa forma aqui, ó. Pressão, que deve ser dada em pascais, vezes a variação do volume, que é dado em metro cúbico, que nem a gente falou na aula passada. Então, o trabalho é dado por essa equação aqui. Pressão vezes a variação do volume, tá? Mas o que é trabalho? O que é trabalho? Trabalho é a quantidade de energia que eu gasto para fazer alguma coisa. Daí, como assim para fazer alguma coisa? Para fazer qualquer coisa. Energia que eu gasto para levantar uma caixa. Eu faço uma força e eu mexo essa caixa, que é a outra forma aqui de calcular trabalho. Força vezes o deslocamento. Levantei uma caixa, fiz uma força e essa caixa se mexeu uns determinados metros e eu gastei, isso quer dizer que eu gastei tanta energia para mexer essa caixa. Eu empurrei uma mesa, eu fiz força e desloquei a mesa. Quer dizer que eu fiz uma determinada energia, gastei uma quantidade de energia, uma certa quantidade de energia para mexer essa mesa. Então, o trabalho, ele é a quantidade de energia que tu gasta para fazer alguma coisa. E quando eu digo tu, pode ser qualquer coisa, pode ser um motor, pode ser o motor da tua geladeira. Quantidade de energia que ela gasta para gelar, para retirar o ar de dentro da geladeira, para tornar ele mais frio dentro da geladeira. Pode ser quantidade de energia que um elétron gasta para girar em torno do núcleo. Ele se aplica, essa equação do trabalho se aplica a todos os tipos de conceito, todos os tipos de matérias da física. Vai ter trabalho em todas elas, tá? O que é ruim, se for pensar sem. Então, trabalho aqui é um tipo de definição física, não é que eu não estou dizendo para vocês fazerem um trabalho sobre isso, tá? É só trabalho é uma forma de gasto de energia. O nome do conceito é trabalho, conceito físico. E ele é um tipo de energia que a gente gasta para fazer alguma coisa. Então, quando a gente tem pressão constante, a gente vai ter variação do nosso trabalho, porque o volume vai variar. Percebam bem, trabalho depende da variação do volume. Então, se a gente tiver volume constante, a gente não vai ter trabalho. Aí, lá naquela primeira equação que eu mostrei, essa parte aqui, quando o volume for constante, isso aqui vai ser zero. Quer dizer que toda energia interna que o corpo tem vai ser igual ao calor desse corpo, a variação do calor desse corpo. Aí a gente tem, por último, o trabalho, então, ele é realizado, se o trabalho é igual a zero, ele depende da variação do volume, né? Se o volume não varia, não tem trabalho. Aqui a gente só tem uma forma de calcular, então, esse trabalho. Quando a gente tiver esses gráficos, esses diagramas, pressão, volume, a forma de calcular o trabalho é a área abaixo do gráfico, abaixo da linha aqui, ó. Tem essa linha que limita o gráfico. A parte que está abaixo dessa linha é quanto vale esse trabalho, que é basicamente tu multiplicar a pressão pela variação do volume que tu está enxergando no gráfico, tá? Então, isso aqui é a forma de calcular o trabalho. Pressão vezes variação de volume. Pressão vezes a variação de volume. Isso nos casos de pressão constante. Quando a gente tem volume constante, não tem trabalho, porque a transformação isovolumétrica ela tem volume constante e o trabalho depende da variação de volume, como está escrito aqui. E por último, como a gente tem três coisas aqui e o trabalho depende de duas, a gente tem a última que seria quando a gente não tem troca de calor, que chama transformação adiabática. Transformação adiabática é quando a troca de calor entre os corpos é igual a zero. Isso é bem difícil de acontecer, isso é bem complicado. Aqui nessas figuras a gente sempre tem um pistão sendo mostrado aqui, porque isso aqui é a forma como a gente mais estuda, melhor estuda, porque a gente estuda sempre essas coisas da termodinâmica pensando num gás ideal, porque é a forma mais simples que existe. E depois de pensar no gás ideal, a gente vai extrapolar para as coisas mais absurdas, assim, que é bem mais difícil daí, que vocês não veem no médio.
Então, relaxa. Então, aqui a gente tem o resumo dessas situações. Quando a gente tem uma isotérmica, a energia interna é igual a zero, então o calor vai ser igual ao trabalho. Quando a gente tem uma isovolumétrica, o trabalho é igual a zero, então o calor é igual à energia interna. Quando a gente tem uma transformação adiabática, sem troca de calor, o trabalho vai ser igual à energia interna. De novo, aqui é a mesma coisa, e se vocês olharem no texto que eu passei para vocês, também tem essa imagem. Quando o calor é positivo, o sistema recebe calor. Quando o calor é negativo, o sistema perde calor. Quando a gente tem calor igual a zero, a gente tem uma transformação adiabática. Quando a energia interna aumenta, tem aumento de temperatura. Quando a variação de interna é menor do que zero, ela diminui, tem perda de temperatura. Variação negativa de temperatura. Quando a energia interna é igual a zero, a gente tem condições isotérmicas, sem mudança de temperatura. Trabalho maior do que zero, expansão, a gente tem um aumento do volume. Trabalho menor do que zero, compressão, redução do volume. Trabalho igual a zero, a gente tem situações aqui de volume constante. Aqui tem um exemplo matemático. Como eu comentei com vocês, poucas contas tem para se fazer nessas situações da primeira, segunda, terceira lei da termodinâmica, porque não é o de interesse do ensino médio te fazer conta com esse tipo de situação. A gente tem aqui, ao receber uma quantidade de calor de 50 joules, energia medida em joules, tá? A gente já viu isso. Um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor era 100 joules, qual será esta energia após o recebimento? Então, a gente tem aqui, antes, a energia, como é uma variação de energia interna, a inicial era 100, tu vai ter uma determinada, uma final. Ele recebeu 50 joules sob forma de calor, realizou trabalho de 12 joules, quer dizer que ele está aumentando de volume, porque o trabalho é positivo. Então, a gente vai ter aqui que a nossa energia interna final, porque aumentou o volume e aumentou a temperatura, vai ser de 138 joules. Para finalizar, então, a gente vai conversar sobre alguns ciclos termodinâmicos que seriam a aplicação dessa primeira lei da termodinâmica. E o que são os ciclos de termodinâmica? A gente pode pensar no Rei Leão, o ciclo da vida, que é o ciclo sem fim, ele também é um ciclo termodinâmico. O processo do Rei Leão, o que é? Vai lá, tem a árvore, as plantas, elas são comidas pelos gnus, e daí os gnus são comidos pelos leões, e daí os leões morrem, e daí eles viram adubo para as plantas e o ciclo se fecha. Então, o gnu come a grama, o leão come o gnu, o leão morre e vira adubo para grama. Então, tu tem um ciclo termodinâmico. Tu tem a energia de crescimento da grama sendo convertida em alimento e energia interna, trabalho, porque o gnu se mexe, e calor para o gnu, e daí tu tem o gnu sendo transformado em energia, em trabalho, energia interna e calor para o leão, e o leão morre, e daí ele é transformado em adubo, que fornece energia para a grama crescer de novo. Então, isso é um ciclo termodinâmico, se a gente for pensar. Então, para um ciclo termodinâmico, nas condições que a gente tem de pressão, volume, temperatura e trocas de calor, para que isso aconteça, para a física representa uma série de transformações. Como eu falei para vocês, no Rei Leão a gente tem uma coisa se transformando em outra, né? Sempre se transformando em comida de um para o outro, de diferentes formas. Para a física, então, a gente tem uma série dessas transformações termodinâmicas sucessivas que levam o sistema de volta ao seu estado inicial, que foi o que aconteceu com o leão voltando a ser grama. Para máquinas, que é o que a gente vai discutir mais para frente, a gente tem que pensar sempre nessas 4 transformações aqui, que é isobárica, isocórica, isovolumétrica, de pressão constante, volume constante, pressão constante, temperatura constante e calor sem troca de calor. São as 4 que a gente deve pensar, que estão resumidas aqui nesses 2 slides. Então, a gente tem alguns processos, né? Dentro desses ciclos, a gente tem processos termodinâmicos. A gente tem 2 tipos de processos. É o processo irreversível, não dá para voltar atrás, que é aquele que um sistema
quando atinge o estado final de equilíbrio, ele não tem como voltar para o estado inicial, ou para qualquer um dos outros estados do meio, que é como tu quebrar uma xícara. Tu não tem como remontar ela sem colocar cola. E a cola é um novo tipo de energia que tu está colocando. Não tem como voltar a xícara antes de quebrar sem que tu coloque a cola. Isso seria um estado reversível. Tu voltar a ter a xícara depois de quebrada sem colocar cola. Porque daí, se tu colocou cola, já representa uma perturbação no sistema, uma forma de ah, colocar mais energia, então tu já não tem o mesmo sistema que o anterior, tu tem mais coisas aí. Então, o processo reversível é aquele que pode ocorrer em ambos os sentidos. Isso quer dizer, tu pode tanto quebrar a xícara como desquebrar a xícara. E é aquele que pode ocorrer em ambos os sentidos e passam por todas as etapas intermediárias, sem que isso cause modificação. O que seria um exemplo razoável disso? É ferver água. Quando tu ferve a água evapora, mas aí se tu tivesse uma forma de manter esse vapor preso e tu conseguisse condensar a água de volta, fazer ela voltar a ficar líquida e ela retornasse ao volume inicial dela. Então vamos dizer que tu tivesse 1 litro de água que tu tá evaporando e depois tu conseguir transformar esse vapor de volta em um litro de água de novo. Tu tem 1 litro de vapor e esse 1 litro de vapor é transformado em 1 litro de água, sem perder energia para ninguém em volta. Isso é bem difícil de acontecer. Então, para que os processos sejam reversíveis, eles devem ser quase estáticos. Então, essa é uma das condições mais complicadas. E o que quer dizer quase estático? Que ele, basicamente, tu não vê as coisas acontecendo, para que não haja troca de calor. É como se tu fizesse o movimento da tua mão, assim, que para mover a mão eu estou gastando energia e eu estou realizando um trabalho, e eu fizesse esse movimento da minha mão de uma forma tão lenta que levasse, sei lá, anos para eu fazer essa distância aqui, mas que eu não tivesse nenhuma perda de energia sobre nenhuma forma. Então, é uma forma de tu imaginar o que seria um processo quase estático. Então, para exemplificar o que são as aplicações dessa primeira lei, a gente vai ver em termos de motores, né? A gente tem um ciclo aqui que seria um motor de Stirling. O que é um motor de Stirling? O motor de Stirling é um motor de locomotiva. Eles eram baseados num motor de Stirling. Então, para tu representar um motor, tu precisa ter diferentes ciclos termodinâmicos. Então, o que a gente tem aqui no motor de Stirling? A gente tem um momento com volume constante, de 1 para 2, e um segundo momento, de novo, de volume constante, de 3 para 4. Aqui, de 2 para 3 e 4 para 1, por que eu sei que é de 4 para 1? Por causa do movimento das setinhas aqui. Esse aqui é o ciclo. Ó. Então, a gente tem aqui de 2 para 3, se eu não me engano, isso aqui é uma isoterma. E aqui embaixo a gente tem uma outra isoterma. Aqui tu tem o fornecimento uma locomotiva, ela precisa de combustível, né? Então aqui tu tem a entrada de combustível, queima desse combustível, exaustão do combustível e exaustão do combustível. Liberar fumaça. Que é mais ou menos assim, né? Que funciona. Vamos ver se o videozinho vai rolar. Senão vou ter que entrar na pasta. Não. Deixa eu catar ele lá. Segundo ano, terceiro trimestre, termodinâmica, ciclos. Então, tá aqui, Stirling. Que é esse aqui, ó, bem bonitinho. Esse é uma locomotivazinha que funciona com um ciclo de Stirling. Outro ciclo que a gente tem